Boa tarde, a paz do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando a Bíblia também em ordem cronológica, que acontecem de segunda a segunda. Nós comentamos a leitura do dia, de acordo com o plano que estamos seguindo. E a leitura de hoje está em 2 Crônicas 28 e 2 Reis, capítulos 16 e 17. E hoje nós temos uma leitura importante, que é o fim do Reino do Norte. Vamos lá, gente, vamos abrir as nossas Bíblias, quem está com a Bíblia nas mãos, em 2 Crônicas 28. E nós estamos chegando no limiar ali, no limite de um acontecimento importante, que nós vamos ver em 2 Reis 17, que é o fim do Reino do Norte. É um acontecimento triste, mas é algo que vai fazer uma diferença para o povo de Israel, para o povo de Deus, que reflete até os dias de hoje. É importante a gente entender bem. Então vamos para 2 Crônicas 28. Ele é paralelo a 2 Reis 16. Então eu vou falar um pouco menos de 2 Crônicas 28. O que eu falar em 2 Crônicas 28 não vou repetir em 2 Reis 16, porque são capítulos paralelos. São capítulos contando o reinado do mesmo rei, que é o rei Acás. Quando eu falo de paralelo, só lembrando, o objetivo de Crônicas é um objetivo mais espiritual, que o cronista escreveu, recontou os fatos numa visão mais espiritual, com o objetivo de motivar os que voltaram do cativeiro e iam reconstruir Jerusalém. Iriam reconstruir o templo do Senhor, os muros e as casas. Eles voltaram do cativeiro, encontraram Jerusalém destruída, o templo destruído, os muros caídos. Então eles precisavam de motivação. Então o cronista escreveu o livro de Crônicas, porque no original é um só, escreveu com o objetivo de dar essa motivação e entender que Deus é fiel. A aliança com o povo dele permanecia. Então o cronista ele aponta poucos pecados dos reis. Por exemplo, sobre o rei Salomão, ele não aponta os pecados do rei Salomão, não da forma como está em Reis. O escritor do livro de Reis, que no original também é um livro só, ele escreveu com o objetivo de relatar os atos e fatos dos reis. Por quê? Porque os livros de Reis, ou o livro de Reis, como eu tenho falado, ele tem esse tom profético. Ele aponta para o fim do reinado do sul e o reinado do norte. Então ele tem um outro objetivo, né? Ele conta com mais detalhes os atos e os fatos dos reis, e desta forma ele conta os pecados dos reis, porque ele aponta para as profecias. Ele tem esse tom profético, dizendo o seguinte: por causa dos pecados o reino se desfez, o povo foi levado cativo por causa do pecado do povo. E os livros de Reis, eles foram escritos antes do retorno do povo do cativeiro. Então tem um intervalinho aí de tempo de escrita entre o livro de Reis e o livro de Crônicas. Tá bom? Só para a gente fazer essa revisãozinha, que é bom que vai, né, reforçando aí na memória. O capítulo de 2 Crônicas 28 vai contar sobre o reinado de Acás. É um capítulo um pouco mais longo. O de 2 Reis 16, que é paralelo, tem 20 versículos, aqui em Crônicas tem 27 versículos. Então, assim, embora eu fale, né, que Crônicas tem seu objetivo mais espiritual, ele não conta os pecados de alguns reis como Salomão, ou conta pouco, quando conta pouco, conta de uma forma mais simples, vamos dizer assim, de modo a não destacar, a não fixar a atenção em cima do pecado do rei, mas sim em cima do que Deus fez e até do cuidado de Deus com a aliança, né, com sua palavra, mostrando ali não só a soberania de Deus, mas a fidelidade de Deus com a própria palavra. Então aqui no 2 Crônicas 28, reinado de Acás, nós vamos ver do 1 ao 4, falando então de forma mais geral do reinado de Acás, do 5 ao 11, a ira do Senhor diante do comportamento e das atitudes ali de Acás,
do 12 ao 15, sobre os prisioneiros que foram libertos. Nós já vamos ver ali que Acaz vai para uma guerra e perde, né? Depois do 16 ao 25, mostrando aí sim com detalhes a idolatria de Acaz e por fim a sua morte. Então vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 1: da idade de 20 anos era Acaz quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, mas não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou, então olha só, não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Então esse Davi seu pai é no sentido de descendência, e Davi sempre sendo usado como rei modelo. Isso é importante a gente frisar. O reino, tanto o reino do sul como o reino do norte, de cada um teve 19 reis. O reino do sul teve ainda uma rainha, mulher, né? Teve uma mulher como rainha. Dos 19 reis do sul, 8 foram reis bons. Entre os reis maus, que aí são 11 reis maus, Acaz foi um dos piores, foi um dos mais idólatras, um dos mais ímpios dos 11. Não foi o mais, mas foi um dos mais. Aí olha o que ele fez, né? Queimou o incenso. O 2. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e além disso fez imagens de fundição aos Baalins. Queimou também incenso no vale dos filhos de Inom e queimou seus filhos no fogo. Então esse sacrifício humano, por isso ele é considerado um dos piores reis. Por conta do sacrifício humano. Isso é abominável ao Senhor. E queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor tinha lançado de diante dos filhos de Israel. Deste modo sacrificou e queimou incenso nos lugares altos e nas colinas, e também debaixo de toda árvore espessa. Ou seja, praticou idolatria de forma contundente, de forma extrema. Então, dos 5 em diante, o que acontece? E por isso, ou seja, por conta da sua idolatria extrema, por conta de sacrificar os filhos ali para esses ídolos, Acaz então recebe o juízo de Deus. Olha só o 5. E por isso o Senhor Deus o entregou na mão dos reis, do rei dos sírios, os quais o derrotaram. Então Deus permitiu que a Síria viesse e derrotasse ali Acaz, rei de Judá. E levaram dele uma grande multidão de presos em cativeiro, que trouxeram a Damasco, e também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque o filho de Remalias, Peca, que ainda era o rei lá, matou em Judá num só dia 120.000, todos os homens valentes, porquanto tinham deixado o Senhor Deus de seus pais. Deste modo Zicre, homem poderoso de Efraim, que era do reino do norte, matou Mazéias, filho do rei, e Asricão, seu mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. Tomaram também cativos os filhos de Israel, de seus irmãos, que é de Judá, 200.000. É muita gente, muita gente. Mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles um grande despojo, o qual trouxeram para Samaria. Então Samaria, capital do reino do norte, capital do reino de Israel. E Damasco, citado aqui, é a capital da Síria. Aí do 9 em diante. Havia um profeta do Senhor que se chamava Obed, o qual saiu diante do exército quando estavam em Samaria, e lhes disse: Eis que o Senhor, o Deus de vossos pais, irando-se contra Judá, entregou-os na vossa mão, e vós os matastes com ira, que chegou até os céus. Ou seja, Deus entregou para que o povo de Judá sofresse, mas não era para matar. E o povo de Israel matou. E agora determinaste sujeitar a vós Judá e Jerusalém como servos e servas. Porventura vós mesmos não sois culpados de pecado contra o Senhor vosso Deus? Ou seja, vocês estão praticando com eles escravidão, tortura, estão matando, mas vocês mesmos, Israel, vocês também estão cometendo pecado. Aí ele fala o 11: Ouvi-me, pois, agora, e tornai a enviar os cativos que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o Senhor está irado contra vós. Mandando Israel, então, soltar, liberar os cativos para que voltassem. Olha,
Quanta gente? 200 mil pessoas. 200 mil pessoas presas lá em Samaria, em Israel. E Deus manda o profeta lá e fala, liberta. E aí eles libertaram. Ontem eu já falei, Deus tem um momento em que Deus vai dizer basta para os dois lados. Basta do mal, basta para os corruptos, basta para os homens que não querem se arrepender, basta, Deus não vai dar mais outra chance. Mas também basta para aqueles que são fiéis a Deus. Basta de sofrer, basta de receber calúnia, basta de tortura de todo tipo, principalmente moral, emocional, basta. Deus tem um momento. Eclesiastes 3 nos fala que há um tempo para todas as coisas, inclusive o tempo do basta, o tempo que Deus fala chega, chega de sofrer. A partir de agora eu estou virando o cativeiro, estou mudando o cativeiro. E isso não é aqui para o povo de Israel somente, é para nós também, para as nossas vidas. Nós servimos a Deus, nós precisamos aprender a esperar em Deus, porque vai ter um momento que Deus vai dizer, chega, até aqui, a partir daqui não. Tudo tem um basta de Deus, para os dois lados. E aí, o versículo 12, alguns homens então se levantaram, voltaram da guerra ali, né? E disseram o seguinte, não colocarão aqui estes cativos, porque o pecado contra o Senhor será sobre nós. Vós tratais de acrescentar sobre os nossos pecados e sobre as nossas culpas, porque grande é o nosso delito, e a ira do furor já está sobre nós. Então o exército deixou os cativos e o despojo, ou seja, devolveram tudo. Não só as 200 mil pessoas cativas, mas também o que eles tinham pego, os bens, né, os despojos. São roupas boas, são vestes de qualidade, são joias, vasos, né, itens ali importantes. E aí o 15, e se levantaram os homens nomeados, tomaram os cativos, vestiram do despojo os que deles estavam nus, vestiram, calçaram os cativos, lhes deram de comer, de beber, ungiram e conduziram em jumentos, ou seja, carregaram aqueles que já estavam fracos, porque estavam lá no cativeiro passando fome. E os conduziram até Jericó, cidade das palmeiras, para perto de seus irmãos, e aí eles retornaram para Samaria. Então, tiveram que fazer o serviço completo, não só devolver, não só libertar os cativos, mas dar de comer, dar de beber, vestir, colocar calçado, cuidar, carregar os que estavam mais fracos e deixar lá já na fronteira ali do local onde eles poderiam ir andando para Jerusalém. Quando Deus manda, né, as coisas não vêm pela metade, não era só libertar os cativos e deixá-los lá de qualquer jeito. Eles precisavam era fazer o serviço completo, como eu disse. E aí o versículo 16 em diante nós vamos ver o que, né? O rei Acás vai lá e pede ajuda para a Assíria. Veja, Síria foi quem atacou aqui no versículo 5 em diante. Aqui no 16, Acás vai pedir ajuda para o rei da Assíria, para lutar ali então contra os edomitas. Porque no 17, olha o que o 17 fala. Porque outra vez os edomitas tinham vindo e ferido os de Judá e tinham levado presos em cativeiro. Deste modo, os filisteus se deram pelas cidades da planície ao sul de Judá e tinham tomado Bet-Semes. 19. Porque o Senhor tinha humilhado Judá por causa de Acás, rei de Israel. Aqui Israel está sendo usado, né, porque Acás ele é rei de Judá, mas aqui é citado como rei de Israel apenas porque o cronista aqui estava colocando essa situação para mostrar assim, que Judá estava se tornando então como a nação de Israel. Deus estava reconhecendo em Judá a nação escolhida, o povo escolhido, porque ele tinha pecado gravemente e tinha ali despido o povo de Judá. E aí o rei dos assírios veio, versículo 20, veio contra ele Tiglat-Pileser, rei dos assírios, porém ele o reduziu a estreiteza e não o fortaleceu. Ou seja, o rei da Assíria veio para fazer aliança com Acás para ajudar, mas na verdade
o rei da Síria veio e sugou o que Judá tinha. Ou seja, né, não ajudou em nada, reduziu a estreiteza. Muitas vezes, né, quando vem a luta, vem a dificuldade, a maioria das pessoas vai fazer o quê? Vai se dobrar diante do Senhor, vai buscar o Senhor. Pelo menos comigo é mais fácil a gente afrouxar, né, orar menos, ler menos a Bíblia quando está tudo bem, do que quando está tudo difícil. Quando está difícil a gente ora mais, jejua mais, lê mais a Bíblia. Pelo menos a maioria das pessoas. E o nosso cuidado precisa ser quando as coisas estão boas, né? Quando estamos na bênção, porque quando estamos na bênção é mais fácil de esquecer de ler a Bíblia, esquecer de orar. Mas com Acaz é exatamente o contrário. Quanto mais aperto, mais ele pecava. O versículo 22. Além disso, o próprio rei Acaz, no tempo em que aquele o apertava, ou seja, do Assírio, acrescentou ainda mais transgressão contra o Senhor. Ou seja, quanto mais vinha a luta, mais ele pecava. Porque sacrificou os deuses de Damasco que o tinham ferido e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu também sacrificarei a eles. E aí olha aqui o final, né? O pior das coisas. Já tinha sacrificado os filhos em holocausto, já tinha feito de tudo. No 24. E além disso, recolheu a casa os utensílios da casa de Deus e os quebrou e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em Jerusalém e em todos os recantos. Fez também lugares altos em todas as cidades de Judá para queimar incensos a outros deuses, provocando assim a ira o Senhor, Deus de seus pais. Foi lá, fechou a casa de Deus ainda, quebrou utensílios, fez diversas coisas ali. Nós vamos lá para 2 Reis 16, que é o capítulo paralelo, vai contar também sobre o reinado de Acaz, e nós vamos ver alguns detalhes lá que não tem aqui. Por fim, no versículo 26 aqui, ele morreu, então, dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, mas não o colocaram nos sepulcros dos reis de Israel. E aí veio Ezequias, então, o seu filho, reinar em seu lugar. Vamos para 2 Reis 16, que é o texto paralelo, e nós vamos ver aqui, então, alguns pontos diferentes. Então, o reinado de Acaz, de Judá, foi ele um dos reis mais perversos, não foi o mais, mas foi um dos mais. Além de toda a idolatria, além de toda a desobediência a Deus, ele sacrificou os filhos em holocausto e fechou as portas da casa de Deus e quebrou os utensílios ali. Então, essas três coisas pioraram o grau de perversidade de Acaz. Então, aqui os versículos de 1 a 4, falando então ali praticamente o que nós lemos lá em 2 Crônicas. Vamos aqui para o versículo, o 7, aqui está falando, é o versículo 5 lá de 2 Crônicas, que é a aliança que ele fez ali com o rei da Síria, mas acabou não dando certo. Vamos ver o versículo 10. E o rei Acaz, e foi o rei Acaz se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, em Damasco. Quando o rei Acaz viu o altar que estava em Damasco, enviou a Urias, o sacerdote, o desenho e a descrição do altar, conforme toda a sua feitura. Acaz não estava satisfeito com o altar ali no templo em Jerusalém. E agora não dá, não é o momento, mas aquele altar, o formato que ele estava, né, todo o desenho dele simbolizava a cruz no Calvário, simbolizava todo ali apontando para Jesus no Calvário. E vem Acaz então e quer copiar um altar pagão de uma nação ímpia. O problema não é nem tanto esse, o problema foi que os sacerdotes aceitaram. E, bom, vamos lá, versículo 11. E o sacerdote Urias edificou o altar conforme que o rei Acaz tinha enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco, ou seja, enquanto ele estava lá, fizeram o altar e deixaram pronto. E logo que o rei veio de Damasco, tendo visto o altar, aproximou-se dele e sacrificou nele. E acendeu o seu holocausto, a sua oferta de alimentos, e derramou suas libações e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. Um altar pagão, então obviamente que Deus não ia aceitar essa situação.
E o altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou de diante da casa, de entre o altar e o templo do Senhor, e o colocou do lado norte do altar. Versículo 15. E ordenou o rei a casa ao sacerdote Urias, no grande altar que ele tinha colocado, queimou o holocausto da manhã, a oferta de alimentos à tarde, ou seja, era para fazer tudo ali. E aí ele fala, né? E o altar de bronze, que era o altar, o verdadeiro, será meu, para que eu nele possa inquirir, ou seja, para eu colocar o que eu quiser. E fez o sacerdote Urias conforme todas as coisas que o rei Acaz lhe ordenou. Só lembrando, no templo de Jerusalém tinham 2 altares. Esse altar mais, vamos dizer, mais externo, que é esse altar de bronze, que foi onde Salomão discursou, onde ele fez aquela oração longa que nós falamos na live aqui sobre Salomão. E tinha o altar, né, lá dentro. O que o rei Acaz mandou mexer é nesse altar de bronze, nesse de fora. E cortou o rei Acaz as cintas das bases e tirou delas as fontes, tirou também o mar de sobre os bois. Então todo aquele trabalho de artífice que tinha ali nesse altar foi tirado tudo, né, material ali feito de bronze, tirou tudo. 18. Deste modo, a cobertura para o sábado que tinham edificado na casa e a entrada externa do rei foram retirados do templo do Senhor por causa do rei da Síria. O que acontece? Em algum momento, Acaz tirou esses itens todos e usou como negociação. Ele remodelou, né, remodelou ali esses itens, essas coisas, o ambiente, redecorou para agradar o rei da Assíria. E aí depois nós temos a morte dele ali, então, nos versículos aqui no 19 e no 20. E aí vem Ezequias e reina em seu lugar. Nós precisamos tomar cuidado agora. Segundo Crônicas 28, nós lemos sobre Acaz. Aí, segundo Crônicas 29, vem para o rei Ezequias. O rei Ezequias é um rei bom, o mais piedoso de todo o tempo do Reino do Sul. Depois nós temos ali a Páscoa. Depois de Ezequias, aqui em 2 Crônicas 28, nós vamos ter, né, Manassés, Amon, Josias, nós vamos ter muitos reis ainda. 2 Crônicas vai trazer isso, né, essa sequência de reis. Então, depois de Ezequias, ele vai colocar aqui Manassés, né, aqui em 2 Crônicas, Manassés, vai trazer aqui com detalhes. Aqui em 2 Reis 17, interrompe aqui com a morte do rei Acaz. E aí, para de contar aqui e volta para o reino do norte, falando do rei Oséias. O que acontece? 2 Reis 17, o rei Oséias é o último rei do reino do norte. E isso é triste, é um capítulo que marca a história para sempre, não só do povo de Israel, mas de todo mundo. Por quê? Porque até hoje nós estamos vendo o que está acontecendo lá por conta disso. Então, o capítulo 17 de 2 Reis é o capítulo que vai mostrar o fim do reinado do norte. Então, vamos só lembrar um pouquinho. O reino de Israel como reino unificado permaneceu como reino unificado por apenas 120 anos. Antes do rei Saul não era um reino com rei, era uma nação com juízes levantados por Deus que arbitravam entre o povo. Mas nunca teve um juiz que se tornou líder de todo o povo de Israel de uma vez só. Eram mais juízes não locais, mas regionais. Aí o povo pediu o rei lá com o profeta Samuel, lá em Samuel. E aí teve então o rei Saul, 40 anos, que no seu segundo ano de reinado Deus já
se afastou dele, porque ele pecou contra Deus, desobedeceu. Mesmo assim, ele ainda reinou 38 anos, sem a aprovação de Deus, até que ele praticou suicídio. Depois tivemos o rei Davi, que por 7 anos foi rei somente em Hebrom. Depois de 7 anos e meio, então, as outras tribos vieram e o aclamaram rei de toda a nação de Israel. Então, pela primeira vez ali vai ter um rei colocado por Deus, com a aprovação de Deus, sendo o rei de toda a nação de Israel. Ele reina por 40 anos, sendo que 7 anos e meio só em Hebrom e depois mais 32 anos e meio por todo Israel. E quando ele se tornou rei de todo Israel, da nação, a alegria do povo era tanta de ver todas as tribos unificadas debaixo de um único rei, que o povo de Israel comemorou 3 dias e 3 noites, comendo, bebendo e se alegrando. E a Bíblia fala que era tão grande a alegria do povo que de longe dava para ouvir a alegria do povo. Depois de Davi, então, vem Salomão. No final, lá Davi, segundo Samuel 7, Davi queria construir o templo. E Deus disse não, porque você tem as mãos de sangue, sujas de sangue, porque era um rei guerreiro. O seu filho, e aí Deus faz a promessa para Davi. O seu filho vai construir uma casa para mim. E se ele for fiel a mim, como foi você, ele continuará tendo um reino único. E aí Deus fez diversas promessas ali, mas uma promessa, uma aliança com Davi, de sacerdócio eterno, de que a descendência de onde sairia rei sempre. E sabemos que de Davi vem até Jesus. Salomão assume o trono. Durante os primeiros 20 anos ele constrói o templo do Senhor, a casa de Deus, o templo de Jerusalém. Depois ele constrói a casa da rainha, o palácio da rainha, muitas cidades e muitas coisas. Ele descreve com um pouco mais de detalhes isso lá em Eclesiastes 2, que nós já comentamos inclusive. No entanto, quando entra ali a segunda parte do reino de Salomão, ali dos 20 anos em diante, depois de encerrar toda essa parte de obras, de grandes obras, ele começa então um declínio, porque ele começa a deixar que o seu coração seja induzido à idolatria pelas 1001 mulheres que ele arrumou. 700 princesas, 300 concubinas e mais a filha de Faraó. No entanto, e aí Deus fala com ele, eu não vou fazer isso enquanto você está vivo, Salomão, por amor a seu pai Davi, mas durante o reinado do seu filho, o reino será dividido, e para o seu filho eu vou dar uma tribo, e as outras vão ficar de outro lado. Como a tribo de Judá já era a tribo dele, então não tinha que dar porque já era a tribo dele, a tribo então que Deus fala que dá é a tribo de Benjamim. E Roboão, ou Reoboão, se torna então o primeiro rei do sul, com 2 tribos, Benjamim e Judá. E alguns levitas, porque quando lá em Canaã Josué distribuiu as terras, ele fez as cidades, os lugares para os levitas morarem. E os levitas moravam no meio do povo, espalhado pela nação. Então, quando divide o reino, fica um pouco de levita para lá e um pouco de levita para cá. Reoboão ou Roboão, dependendo da versão, continua ali no reino do sul com essas 2 tribos. Jeroboão, reino do norte, com as 10 tribos. E Jeroboão faz ali os 2 bezerros de ouro e dissemina a idolatria no reino de Israel, também chamado de reino do norte. E em determinado momento Jeroboão faz o que? Ele expulsa todos os levitas, os sacerdotes do reino do norte. Então esses levitas saem de lá, expulsos por Jeroboão, e vêm para Jerusalém. E aí passam-se 200 anos. Nesses 200 anos, o reino de Israel teve 19 reis. Poucos fizeram coisas boas. A maioria foi má, idólatra e perversa. E 200 anos depois, então, que o reino de Israel se dividiu em mais. E aí, quando a gente fala de datas, é mais ou menos. Então, 922, 925, por aí, o reino se dividiu, assim que Salomão morreu. E 200 anos depois, então, o reino do norte deixa de existir, que é o que nós vamos ver agora em 2 Reis 17. Eles são invadidos e levados cativeiros.
E o reino do norte, as 10 tribos de Israel, são conhecidas como as 10 tribos perdidas, porque elas se perdem. Embora nós temos, informações e a gente tem algumas ideias, o povo de Israel hoje, o governo de Israel tem algumas ideias de onde possam estar essas tribos, mas elas são mais conhecidas como as 10 tribos perdidas de Israel. Eu já falei em outras lives e já mandei o link lá no canal do Telegram da tribo de Dan, que foi identificada lá no interior da África, da Etiópia, e era uma tribo que eles esperavam todos os anos, eles estavam esperando o Messias, e eles viviam ainda muito, muito parecido com o Velho Testamento, como se eles estivessem há 2.700 anos atrás. O governo de Israel resgatou essa tribo de Dan. Durante a pandemia, eles trouxeram a tribo de Dan lá do interior onde eles moravam, lá no interior da África, Etiópia, trouxeram de volta para Israel. E por que é que eu me emociono? Porque há 2.700 anos eles esperavam a vinda do Messias. E um dos sinais que Jesus deu foi desse povo voltando para Israel. Então eu ver o povo voltando, descendo do avião, beijando a terra ali, de Israel, e se alegrando por estarem voltando para Israel. Eles esperaram 2.700 anos uma promessa de um dia voltar para um lugar que eles, a pessoa mesmo nunca tinha ido, mas eles sabiam que eles eram de lá. Eu sei que é um dos sinais da vinda de Jesus. Eu sei que está para acontecer. E a minha alma fala que seja logo. Eu fico emocionada só de lembrar da cena e saber que Jesus está voltando. Amém? Então, 200 anos durou o Reino do Norte. O Reino do Norte deixa de existir aqui, em 2 Reis 17. E o Reino do Sul, então, ele continua. Tá? Ele vai ver o Reino do Norte em desgraça, sendo tomado. Ele vai ajudar no que é possível. E ele continua por mais 133 anos. 133 anos ou 136, agora a dúvida é um pouco pequena. Depois ele é destruído também, levado cativo. Hoje a nação de Israel existe como nação desde 1948, abril de 1948, que foi assinado ali o decreto do surgimento da nação de Israel. Mas de 1948 até agora, 2021, a nação de Israel ainda não é o que era aqui nos tempos do rei Davi. As terras não são as mesmas. Hoje a nação de Israel é muito pequenininha, e a nação de Israel, nos seus limites geográficos, só no futuro, aí são eventos escatológicos que vão existir de acordo com o que era aqui, ou com Gênesis 15, o limite de terra que Deus mandou. Enquanto isso, o povo está lá, brigando, como resultado do juízo de Deus, o povo lá no Oriente, brigando com Israel. Amém? Vamos para a 2 Reis 17, então, já, com esse resumão que eu fiz aí. E aí, assim, são coisas que a gente não precisa saber no dia a dia de tudo isso. É bom saber que tem os motivos e que a nação foi uma nação unida por 120 anos, depois teve o reino foi dividido, e tudo por conta de pecado, e o reino dividido, o reino do norte, chamado também de reino de Israel, e o profeta Isaías chama de reino de Efraim, porque era a tribo mais forte das 10, esse reino do norte, ele durou só 200 anos. Então, em algum momento, o reino do norte deixa de existir, o reino do sul continua por mais um tempo. Os profetas maiores, os profetas menores, que na nossa Bíblia, eles vêm depois ali de Cantares, depois dos livros poéticos. Então, todos esses profetas, eles acontecem durante 2 Reis e 2 Crônicas. Então, como nós estamos comentando em ordem cronológica, a gente comenta um pouquinho de Reis, um pouquinho de Crônicas, e aí vai para os profetas, conforme cada um foi profetizando. Tá? Só para a gente entender aí, essa semana a gente já comentou Miqueias, já comentamos um pouco de Isaías, começamos um mês comentando Obadias, Jonas também. Então, é por isso que esses profetas menores e maiores vêm vindo aí no meio da nossa leitura de 2 Crônicas e 2 Reis, tá bom?
Então, 2 Reis 17, Israel invadida, é o fim do reino do norte. Então, Oséias é o último rei do reino do norte. Ele acabou sendo preso e levado pelo rei da Síria. E o povo foi levado cativo para uma outra cidade ali perto do rio Gozã, uma cidade chamada Hala. Em 2 Crônicas 30, nós vamos ver que o rei Ezequias, em Judá, ele vai ver o quê? Ele vai ver que a Síria veio, saqueou Samaria, destruiu Samaria e levou o povo cativo. Mas ele vai ver que ficou um grupo de gente lá, chamado de remanescente, mas não é o remanescente fiel ainda. Então esses que ficaram, de alguma forma se esconderam, de alguma forma não foram presos, não foram levados cativos, o rei Ezequias vai dizer o quê? Vem para ajudar, ele vai dizer para esse remanescente, venham aqui, e aqui nós vamos servir a Deus juntos. Só que esse povo, uma parte aceita o convite do rei e vem para Jerusalém. Então tem sim em Jerusalém esses chamados, né, no bom português, de gato pingado de algumas tribos de Israel. Eles vêm para Jerusalém e ali passam a servir a Deus junto com o povo de Judá. Depois eles vão ser levados cativos, né, a sua descendência vai ser levada cativo. Mas desse remanescente que ficou no Reino do Norte, um pouquinho deles zomba do convite do rei Ezequias. Veja, eles estavam tão afundados no pecado que vem o reino inimigo, invade, queima, saqueia, leva o rei deles, o rei Oséias, para ser preso lá, e mesmo assim eles não aceitam o convite do rei, sabe? Não, a gente está aqui de boa. E aí esse pouquinho que não aceita o convite, eles acabam perambulando, eles viram nômades, né, entre aspas, ficam perambulando nessa terra desabitada que virou o Reino do Norte, de um lado para o outro, até que em determinado momento eles acabam fixando residência na própria capital do Reino do Norte, que era a capital, que é Samaria. E eles são hoje o que são chamados de samaritanos. Tem pouquíssima gente em Samaria hoje. Eu não lembro com precisão, mas eu tenho a impressão que é 800 pessoas só que vivem em Samaria hoje. É uma cidade destruída. Ela não foi reconstruída como foi Jerusalém. Não, é o mínimo necessário para essa pouca gente viver. E aí esses que não aceitam o convite do Ezequias vão morar então em Samaria, se tornam samaritanos e fica essa rixa que depois lá no Novo Testamento nós vamos conhecer então, que os samaritanos não conversam com os judeus e tem essa rixa. Então aqui em 2 Reis 17, do 1 ao 6, nós temos então a Síria invadindo Israel, depois os motivos da invasão, do 7 ao 23, e do 24 ao 41, a ocupação das outras nações. Então, vamos ler aqui alguns versículos. Então, quem gosta de fazer anotação na Bíblia, é um bom lugar para fazer uma anotação, né? Fim do Reino do Norte. No 12º ano de Acás, então Acás aí reinou 16 anos, de acordo com Crônicas, então aqui foi um pouquinho antes, né? No 12º ano de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, em Samaria sobre Israel, e reinou 9 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, embora não como os reis de Israel que tinham sido antes deles. Versículo 3. E Salmaneser, rei dos assírios, subiu contra ele, e Oséias foi feito seu servo, e lhe pagava tributo. Mas o rei da Síria achou que Oséias estava conspirando contra ele, ou seja, o rei foi lá, o rei dos assírios foi lá, subjugou ali Oséias, e Oséias ficou em Samaria, ficou em Israel, pagando imposto para o outro. Mas o rei da Síria achou que Oséias estava conspirando contra ele, porque Oséias tinha enviado embaixadores ao rei do Egito, e não pagava tributo mais ao rei da Síria todo ano, como antes. Por isso, o rei da Síria o deteve e o aprisionou na casa do cárcere, ou seja, na prisão. E o rei da Síria, então, subiu a combater contra todo o país, subiu contra Samaria e esteve sobre ela 3 anos. No ano 9 de Oséias, tomou o rei da Síria Samaria, transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Hala, em Rabor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Porque aconteceu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito, de sob a mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a deuses estranhos.
e andaram nos estatutos das nações que o Senhor tinha lançado de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel, fazendo o que eles fizeram. E os filhos de Israel secretamente fizeram coisas que não eram retas. Olha só, secretamente. Pega essa palavrinha, secretamente. Tem vezes que a gente acha que o que faz a diferença é só aquilo que é em público. Ontem nós vimos, lá em Miqueias capítulo 2, né? A profecia ali contra aquelas pessoas que vão dormir à noite e ficam planejando o mal que vão fazer no dia seguinte. E aqui Deus falando então, e aqueles filhos de Israel, secretamente, né, escondido, fizeram coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram para eles lugares altos em todas as suas cidades. E levantaram estátuas e bosques para si em toda colina alta e debaixo de toda árvore frondosa, e queimaram incenso. Versículo 12, serviram aos ídolos, os quais o Senhor tinha dito, vós não fareis isto. Primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, né? Não servirás a outros deuses. E o Senhor protestou então contra Israel, contra Judá, pela mão de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, arrependei-vos e guardai os meus mandamentos. E nós estamos vendo que realmente Deus mandou muitos profetas. Versículo 14, mas eles não lhe obedeceram, antes endureceram sua cerviz, como seus pais, e não acreditaram em Deus, e desprezaram seus estatutos e a sua aliança. Versículo 15, versículo 16, e deixaram não só um, olha só, todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de fundição, lá com Jeroboão, e também imagens de ídolos do bosque. Passaram a seus filhos e as suas filhas pelo fogo, e se deram as adivinhações e agouros, e se entregaram. Isso já no reino dividido, então a partir ali de Jeroboão. O Senhor então se irou em grande maneira contra Israel e os tirou de diante da sua face, e não ficou ninguém mais a não ser a tribo de Judá. A tribo de Judá, obviamente, como eu já disse, falando ali de Benjamim, né? 19, mas nem mesmo Judá guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, os quais eles mesmos haviam feito. E desprezou o Senhor toda a descendência de Israel, e os afligiu e os entregou nas mãos de saqueadores, até os lançar fora de sua presença. Versículo 21. Porque cortou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei Jeroboão, e Jeroboão afastou então de Israel de seguir o Senhor, e ele os fez cometer um grande pecado. E assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão. Versículo 23, e por isso o Senhor tirou Israel de diante da sua face, como o Senhor havia dito, por meio de todos os profetas seus servos, e Israel então foi transportado de sua terra para a Síria até o dia de hoje, né? Até o momento em que o escritor aqui escreveu. Aí por volta, os livros de reis, eles foram escritos antes do reino do sul ser levado cativo. Dos versículos 24 em diante, vai mostrar ali a ocupação, né, como que o povo de Samaria se originou, né, o povo samaritano. Eu já falei um pouquinho. Vamos ver aqui o versículo... Vamos ler o 24 e o 25. E trouxe o rei da Assíria pessoas da Babilônia, e de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e as pôs nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E elas tomaram Samaria. Então virou um povo misturado. E aconteceu que no princípio, quando começaram a habitar ali, não temendo elas ao Senhor, enviou o Senhor contra elas leões que as matavam. E disseram elas ao rei da Assíria: as gentes que tu transportaste puseste na cidade de Samaria, para que habitassem nelas, não sabem o costume do Deus daquela terra. E ele lançou leões sobre elas. Então eles tinham consciência disso, né, de que era por permissão de Deus. E eis que as matam porque não sabem o costume do Deus da terra. E o rei da Síria ordenou, dizendo: levai ali alguns dos sacerdotes que trouxesses de lá, para que vá e habite ali, e então lhes ensinará o costume do Deus do país. E aí teve então essa mistura que eu citei, né, nesse resumo que nós fizemos, de Israel, do reino do norte, que não aceitaram o convite do rei Ezequias para morar em Jerusalém. Eu expliquei, né, o povo que ficou, que não foi levado cativo,
do Reino do Norte, eles se dividiram em dois grupos. Um que aceitou o convite do rei Ezequias para morar em Jerusalém, e o outro grupo que não aceitou, ficaram perambulando para todo lado até chegar aqui, até voltar para Samaria e morar aqui. E aí sim teve essa mistura, porque se juntaram com outras pessoas, né, com outros povos. Teve toda essa mistura e acabaram aí então servindo ao Deus de Israel, mas também aos deuses dessas outras nações pagãs. E aí nós vamos ver a divergência entre os samaritanos e os judeus lá no Novo Testamento. Tá bom? Deus fala aqui com eles, né, sobre a questão da aliança, algumas coisas, mas olha o versículo 39. Mas temereis ao Senhor vosso Deus, e Ele certamente vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Mas eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu costume antigo. Temeram ao Senhor, aquelas nações, e juntamente serviram aos seus ídolos. Exatamente essa mistura que eu falei, nessa idolatria. Também seus filhos e seus netos, tal como fizeram seus pais, assim também fazem eles até o dia de hoje. Lá em 2 Crônicas, capítulo 30, nós vamos retomar então o povo samaritano, a origem aqui, que aconteceu durante o reinado do rei Ezequias. Amém? Encerramos então. Muito obrigado pela companhia hoje. Eu espero que realmente tenha sido bênção para vocês, como foi bênção para mim. Que Deus abençoe e recompense. Amém?